Figurinhas e figuraças, começando mais um vídeo para o nosso canal. Vídeo de resposta hoje. Por quê? Vamos falar de quadrinhos e Tartarugas Ninja, porque o meu amigo Mick, lá do canal Cadê HQ, lá no Instagram, ele fez lá uma crítica sobre os quadrinhos das Tartarugas Ninja que estão sendo relançados pelo Pipoca Nanquim. Isso é, uma crítica àquelas primeiras histórias que foram relançadas em 6 volumes. O 6º volume saiu recentemente e ele escreveu lá, me marcou. Aliás, primeiro, Mick, um abração, gosto muito dos nossos papos aí, de encontrá-lo. Ele, na crítica, ele fez, na verdade, ele dividiu a crítica em 2 ou 3 tópicos. O primeiro, ele pegou e falou, puxa, como é que alguém pode gostar disso, algo nesse sentido, gostar dessas histórias aqui, das Tartarugas Ninja? Segundo, fez uma crítica aos desenhos aqui do Kevin Eastman e do Peter Laird, das primeiras histórias das Tartarugas Ninja. E terceiro, ele fez uma crítica sobre as pessoas que fazem review, o que apresentam os quadrinhos, sobre as pessoas estarem sendo comissionadas ou isso é, não serem tão confiáveis porque às vezes estão apresentando um produto. Tem muita gente que recebe isso como presente, tem gente que trabalha para a empresa e cobra por isso. Então ele fez uma crítica em relação a isso, mas voltada a esses quadrinhos do Pipoca Nanquim. Então, antes de chegar nas críticas, Mick, fica aí, hein? Primeiro, o Pipoca Nanquim relançou, como eu disse, em 6 volumes, as primeiras histórias das Tartarugas Ninja. Eu vou mostrar os 6 aqui, mas de cara, e eu comentei isso com o Mick, quando eu tive o primeiro contato com essas histórias, foi, eu acho que na minha infância, lá nos anos 90, que a editora Sampa publicou isso no Brasil, um volume só, metade disso aqui, com capa mole, e eram as primeiras histórias das Tartarugas Ninja, mas num formato colorido. Então eu lembro bem disso, nostálgico pra caramba. E as histórias aqui do Pipoca Nanquim são em preto e branco, porque originalmente elas eram em preto e branco, e aí depois saiu uma versão colorida, com um volume só aqui no Brasil. Lá fora tiveram outros volumes e tal. Eu acho que isso aqui também chegou a ser relançado em algum momento depois aqui no Brasil, muitos anos depois, mas esse foi o meu primeiro contato. Então, nessa edição da Sampa, tinha praticamente uma história principal, que apresentava as tartarugas, e o vilão Retalhador, não se chamava Destruidor ali, chamava Retalhador. E eu lembro que aquilo ali eu adorei, gostei demais, porque qual que foi o meu primeiro contato, assim como a grande maioria, com as Tartarugas Ninja? Pelo desenho animado. Então muita gente lembra do desenho animado. E o desenho realmente empurrou, a gente não pode deixar de citar, e o Mick tem razão, que a licença, a franquia Tartarugas Ninja cresceu muito por causa do desenho animado. Segundo, cresceu muito por causa dos games. Teve muita gente que assistiu o desenho e tal, mas jogou muito os games. E posso citar, já mostrei até alguns aqui no canal, Tartarugas Ninja do NES, do Nintendinho, 8 bits, que é um jogo difícil pra caramba. Enfim, eu consegui acabar agora que saiu aquela Cowabunga Edition, eu acho que é isso, no Switch, que você tem como voltar, tem um rewind e tal. É um jogo difícil pra caramba, acabei só de agora, depois de velho. Tem o Tartarugas Ninja, o arcade game, que foi lançado numa versão mais, vamos falar assim, com menor resolução, um gráfico mais 8 bits também, que era bem um jogo que eu joguei demais. E também Manhattan Project, Turtles in Time, no Fliperama, o arcade game. Então muita gente pegou o carinho e amor aí pelas Tartarugas Ninja. Eu aqui no canal, muita gente que acompanha já conhece, eu gosto muito de Tartaruga Ninja, não só por causa do desenho, mas também por causa dos quadrinhos e por causa dos jogos de fliperama. E tem uma coleção aqui, a NECA lançou Tartaruga Ninja pra caramba. Lançou Tartaruga Ninja Cartoon, lançou Tartaruga Ninja dos games, lançou lá atrás Tartarugas Ninja baseado nessas primeiras histórias aqui.
Está lançando agora The Last Ronin, que é uma outra que eu vou comentar daqui a pouco. Então, a NECA lançou Tartaruga Ninja pra caramba e não para mais, é uma coleção muito colorida, bonita. Tem os personagens, alguns personagens que nem aparecem no cartoon, mas aparecem no jogo e tal. Então, e recentemente tivemos o jogo aí, o Shredder's Revenge, que é um jogo legal pra caramba. Também joguei no Switch, eu acho que agora dá pra jogar até no Netflix, se eu não me engano, até no mobile, vamos falar assim. Mas, voltando aqui na nossa questão e na crítica. Então, lá atrás, quando foram lançadas essas histórias em preto e branco, foram lançadas, tem que se atentar à questão histórica. Lembra que eram os dois lá, praticamente fizeram um desenho no modo baralho, vamos falar assim, e aquele negócio era uma ideia tosca, como as ideias que a gente tem aqui no Figuraça, mas foi uma ideia que deu certo pra caramba, das tartarugas ninja, mutantes. Temos que lembrar que isso aqui, vamos falar assim, originou os jogos, originou a animação vintage, as outras animações que tivemos, os outros jogos, inclusive os quadrinhos recentes. Então, boa parte das ideias aqui, vamos falar assim, principais, estão nesses volumes aqui que saíram relançados aqui no Pipoca Nanquim. Então, é muito, talvez injusto, Mickey, a gente analisar isso aqui e falar assim, puxa vida, é ruim. Lembra que tem muita coisa que hoje é datado, estilos, tecnologias são datadas, mas a gente tem que analisar a questão histórica disso aqui. Então, e chego na questão de quem lê, de quem gosta, que é uma outra história, e também de quem faz o review. Mas tem uma questão histórica, do momento histórico, tem uma questão de onde os autores e por que eles lançaram isso aqui, por que eles tiveram essa ideia maluca, e obviamente no tipo de edição que é lançada aqui. Então, aqui eu tenho a edição número 1, como eu falei, são 6 edições, a edição número 2, edição número 3, todas essas aqui você encontra facilmente por aí, inclusive temos um cupom de desconto lá na loja Taverna do Rei, que acredito que tem todos esses volumes aqui do Pipoca Nanquim e mais outros quadrinhos, uma loja bem legal de quadrinhos, também tem um pouco de colecionáveis. Nosso cupom de desconto é Figuracas, e não só isso, a gente tem um segundo cupom, que é o cupom Tristeza, porque é o canal mais triste do Brasil, esse aqui. E todos eles dão 5% de desconto, então dê uma olhada depois lá no site Taverna do Rei, porque provavelmente, eu acho que todos esses volumes aqui, você encontra lá. Para quem não conhece os quadrinhos, esses quadrinhos aqui originais, para quem não é super fã, a minha sugestão é apenas o primeiro volume, porque assim como eu tenho um carinho muito grande pelas primeiras histórias, isso é, do arco, a apresentação do Destruidor, e já dou até um spoiler, o Destruidor morre no final, porque ele não era, quando ele foi criado, ele não era um vilão para aparecer em outras histórias, era um arco fechado, ele ia morrer e acabou. E aí depois, dinheiro, insistência e tal, o Destruidor acabou voltando. E aí tem elementos aqui, por exemplo, não é a brincadeira, lembre que o clã do Destruidor chama Foot Clan, e é uma brincadeira com o Demolidor, porque eram fãs das histórias do Demolidor, e lá você tem o tentáculo, aqui no Brasil, o The Hand. Então, como no Demolidor os ninjas são do clã da mão, The Hand, aqui os ninjas são do clã do pé, do Foot Clan. Então tem uma série de coisas, ideias que foram inseridas nessas primeiras histórias, dentro daquele momento histórico, que até hoje reverbam, foram melhoradas. Estamos falando aqui de uma franquia que tem muitos e muitos anos, então as coisas vão mudando, algumas origens vão mudando, assim como acontece Superman, Batman, He-Man, os Mestres Universo. E eu, sendo sincero, se você é fã, eu pegaria todos, porque, querendo ou não, não é que é uma leitura ruim, mas eu já tenho uma certa dificuldade em ler em preto e branco. Então, no começo me dá uma certa preguiça, mas depois vai embora. Até falei dos quadrinhos aqui do Pipoca Nanquim, mesmo a primeira página, a segunda, depois a terceira, não ligo mais, mas num primeiro momento o preto e branco me incomoda um pouco e eu sempre fico pensando, puxa, isso colorido ia ficar demais.
E você que está fazendo essa coleção, mas também não é muito fã, o 6º volume é um volume de pequenas histórias, não é, vamos falar de novo, é para o completista, para o fã, mas muita gente é capaz de torcer o nariz. Então, volto na questão do Mickey, dessas histórias, e depois comento as outras histórias aqui. Não dá para dizer é bom ou é ruim, porque também tem a questão de gosto, né? Do que eu gosto, do que você gosta, do que as pessoas gostam, então tem essa. Segundo, também a minha opinião é um pouco suspeita, porque eu sou um verme, como eu disse, e gosto de tudo dentro do tema. E nesse quesito aqui dos quadrinhos das Tartarugas Ninjas relançadas pelo Pipoca e Nanquim, é algo para fã. Até você tem, no final de cada história, comentários dos idealizadores, desenhistas, tal, sobre cada história, alguns quadrinhos. Então é um negócio para fã mesmo. Agora, se você não é um super fã de Tartarugas Ninja, minha sugestão, volume 1 apenas. E depois, outros volumes que eu vou mostrar de outras coisas aqui. Mas segurem. Segundo, antes de chegar na próxima questão, o Mickey até falou dos desenhos, tal. Eu sei, tem desenhos mais preguiçosos ou não, mas é um momento tem a ver também com a idade dos desenhistas, de que momento eles estavam. E a outra questão do review, de quem faz o review. Eu acho, minha opinião, que fazer review de quadrinhos é difícil pra caramba. E vender quadrinhos também é muito difícil. Toda vez que eu converso com a turma de quadrinhos, Taverna do Rei, editora Comic Zone, que a gente cita aqui toda hora, e outras editoras, eu tenho a impressão que ainda não chegaram, vamos falar assim, numa formatação, com exceção de alguns canais e algumas pessoas, de um review que realmente que crie um grande interesse nas pessoas fora do nicho. Leitura já é um negócio complicado no Brasil. Leitura de quadrinho ainda um pouco mais complicado, é um nicho ainda menor. Então, quando eu trago aqui no canal, junto com colecionáveis e coisa, eu trago porque eu gosto, porque não ganho nada com isso, mas eu entendo que quem faz os reviews, às vezes, ainda não tem encontrado uma maneira correta, não é correta, mas que me agrade de fazer os reviews. Porque você tem que dar uma história, você tem que fazer um resumo da história naquele vídeo, e às vezes eu vejo canais citando o autor, a biografia do autor, o momento histórico na França, na Espanha, na Argentina ou nos Estados Unidos sobre aquilo, mas o público, vamos falar assim, o público fora do nicho às vezes não está atento a isso, ele está ali e você tem que pegar ele pela história. Então fazer uma boa síntese da história de forma que você convença o cara a comprar já é difícil. Para quem não quer convencer ninguém a comprar, que é o meu caso que gosto de falar dos quadrinhos, também é difícil. E é claro que tem aquele pessoal que ganha, que vive do canal, que vive do YouTube, vive de propagandas e tal, e esses caras geralmente, leitura é aquilo que eu falei, eles já não têm tempo ou não querem, não é um assunto que eles gostam, mas eles estão ali ganhando um cascalho fazendo aquela propaganda daquela publicação. E a outra coisa, eu tenho quase certeza que o algoritmo, quando ele faz um vídeo desse, como tem poucos views, poucos likes, em função dessa situação geral, nacional de alguns países, isso derruba as visualizações dele para o próximo vídeo. Então, geralmente os caras não querem fazer muito, fazem com uma certa preguiça, porque ou não gostam muito do tema, ou porque sabem que aquilo ali talvez prejudique o canal. Nós aqui mesmo, toda vez que eu faço um vídeo de Tartaruga Ninja, eu não ligo, eu quero falar e falo de motor às vezes também, as visualizações caem, então a gente fica brincando, falei, vou fazer um vídeo para derrubar, vamos falar de Tartaruga Ninja. E esse é mais um vídeo aqui, mas eu acho que tem muita gente aqui do canal que ainda gosta e eu vou continuar falando, porque não ligo, e de motor foi assim durante muito tempo, até voltar a Motomania. E agora também tem as tartamanias, vamos falar assim, tartasmania. Mas aquele comentei dos quadrinhos ali do Pipoca e Nanquim relançados. Apesar de gostar daquilo, apesar de ser fã das Tartarugas Ninja, apesar de ter muitas figuras, na questão de publicações de HQ, aquelas ali não são minhas preferidas. Eu gosto muito das publicações, e eu digo de boca cheia, são muito boas, já falei isso no canal, as publicações recentes da IDW. Essa pilha e uma outra que está aqui,
são quadrinhos lançados lá fora pela IDW, que pegam aquele conceito do que eu mostrei aqui, relançado pelo Pipoca Nanquim, e que assim como uma sanfona, expandem, modernizam, criam questões filosóficas, criam elementos adicionais àquilo que foi criado quando foram concebidas as tartarugas. Isso aqui foi inicialmente, até chegou a ser lançado pela Panini aqui no Brasil. Eu tenho aqui 4 volumes, que são histórias bem curtinhas, que mais ou menos apresentavam as tartarugas, essas novas tartarugas da IDW. Chegaram a lançar mais alguns volumes, pequenininhos, fininhos, e depois a Panini parou, porque aparentemente vendeu mal. Então, eu numa das viagens dos Estados Unidos, acabei achando este volume aqui, que é o primeiro volume, esse aqui é a versão pobre, capa mole, em inglês da IDW, e a hora que eu li isso aqui eu fiquei louco. Falei, nossa, isso aqui é muito, muito legal. E ao longo dos anos, essa aqui mostra a origem, eles começam todos com bandanas vermelhas, assim como era o quadrinho da Samp, e depois mudam para as bandanas coloridas por um motivo. Tem a origem do Destruidor, a origem das tartarugas, que também conta com uma discussão também religiosa, filosófica e outras coisas. Então, depois desse primeiro volume, eu comprei mais 14 volumes. Aqui, ó. Esse é o volume 2. Na capa aqui, ó, Leonardo, volume 3. E essas histórias, eu sei, esses encadernados que eu estou mostrando aqui são compilados, que saem depois, nos Estados Unidos tem bastante disso. Primeiro sai, aqui agora tem acontecido, primeiro saem as histórias mensalmente, quinzenalmente, e depois no final do arco eles lançam um encadernado. A April. E essas histórias aqui, algumas são regular, boas e muito boas. Então, não tem, na minha opinião, e de novo, é que nem a história que eu estava falando do Mickey, é questão de gosto, não tem nada ruim. Aliás, essa aqui, ó, é um encadernado só com histórias do Rocksteady Bebop. Dentro dessa história toda, aliás, é uma história que começa naquele volume 1 e vai se desenvolvendo, os personagens vão sendo desenvolvidos aqui ao longo desses anos todos. Rocksteady Bebop, ó, o Slash aqui, que é enorme, inclusive inteligente inicialmente. O Krang, que também depois a partir desse volume aqui começa a ter uma participação maior. Ó, o Casey Jones. Cada capa tem um personagem aqui das tartarugas. Vou até puxar para o lado, senão não vai, eu vou ficar coberto aqui. Aqui, no volume 13, eles apresentam a Genica, que é a 5ª tartaruga ninja. Lembre que em algum momento de cinema, aliás, esqueci de citar, cinema também, o filme de 1990 e o segundo filme, o terceiro já não, também empurraram muita gente nesse poço aqui das tartarugas ninja para cair aqui, né, e gostar de tartarugas. E em algum momento também teve uma tartaruga fêmea. Lembra que teve até um crossover com os Power Rangers. E aqui é apresentada a Genica, que é a tartaruga fêmea, também está uma capa. Também, na minha opinião, bem legal ao quadrinho. E aqui temos também aqui, ó. E esse é o 14º volume, o último que saiu lá fora. Eu peguei todos e devorei todos. Uma pena que não tenha sido lançado isso no Brasil. Pipoca Nanquim está lançando, além desses 6 volumes, ele vai lançar aqui no Brasil o The Last Ronin, que é um cavaleiro das trevas, das tartarugas ninja. Quando eu digo cavaleiro das trevas, porque é um futuro onde as coisas sempre dão tudo errado, né? Mas é um futuro desse universo da IDW. Eu lembro uma vez numa live que estava o pessoal do Taverna do Rei, que estava fazendo, era uma promoção de Black Friday, eu fui convidado pelo pessoal, os meninos do Geek com Q, tava o Mickey do KDHQ e o Bruno Zago do Pipoca Nanquim chegou a falar, puxa, eu perguntei por que não lançam isso aqui em português, tal, não sei o que, ele falou, é muita coisa, mas quem sabe um dia eles lancem isso aqui, porque não é,
Naquele caso ali, das primeiras histórias, eu falei que aquilo ali é para fã. Isso aqui, na minha opinião, é para um público muito maior que só o fã. As histórias são muito, apesar do conceito ser esse, são muito adultas, tem discussões assim muito interessantes que você depois fica refletindo sobre aquilo ali. E além disso, ainda nesse universo da IDW, também já mostrei aqui, mas não custa mostrar de novo, saíram crossovers das Tartarugas Ninja com o Batman, 3 volumes. E esse primeiro volume desse crossover, inclusive, foi o que inspirou a animação, que é muito legal da Warner, das Tartarugas Ninja com o Batman. E por último, ainda dentro desse universo da IDW, saiu esse crossover lá fora, que é o crossover das Tartarugas Ninja com Power Rangers, que eu sempre digo que isso aqui é ridiculamente legal. Tem Megazord, tem de tudo aqui. Tem o Destruidor virando Ranger Verde, parece ridículo, parece ruim, é legal pra caramba a história. E isso aqui também tá saindo agora um volume 2, uma continuação disso lá fora. Isso aqui também não foi lançado no Brasil, espero que alguém lance um dia, porque tem muitos fãs de Power Rangers, tem muitos fãs de Tartaruga Ninja, e tem muitos fãs do crossover, aquele que a gente viu em live action. E por último aqui, adicionalmente, apenas para mostrar que eu gosto muito, sou fã, tá aqui, ó, o crossover Batman em Tartarugas Ninja, mas não é o da IDW, é o Batman da animação, e das Tartarugas Ninja também da animação. Eu gosto muito disso aqui, inclusive estou esperando sair um outro volume desse aqui, né, das histórias da IDW. São caros esses volumes lá fora, então cada vez que eu compro isso aqui, com frete, tudo, pelo menos 250, 300 reais, então é caro pra caramba, mas eu sempre digo que um bom quadrinho às vezes me faz muito mais feliz do que às vezes até que figura na prateleira. Porque com o quadrinho você se envolve, você volta, você relê, você reflete. E os jogos também, eu queria muito, mostrei também um retro game, um retro videogame aqui, lá do Arcade, aqui no canal. Joguei um pouquinho de Turtles in Time, do Turtles Arcade Game, do Fliperama, mas eu queria muito jogar os jogos que saíram depois pro PlayStation, acho que foram pro PlayStation 2 ou 3, que são muito legais também, beaten up. Então, respondendo então ao meu amigo Mickey, que eu novamente mando um abraço aí para ele. Primeiro, ruim ou bom, na minha opinião, e eu posso estar errado, você pode estar certo, mas bom ou ruim é questão de opinião própria, tal. Então, cada um tem a sua opinião, inclusive tendenciosa para aquilo que gosta, para sua biografia, para o que viveu. Eu posso gostar muito desse primeiro volume do Pipoca Nanquim porque eu lembro da minha infância, da banca, quando comprei, etc, etc. Mas cada um tem o seu gosto, a sua opinião. Segunda questão, quando a gente olha esses quadrinhos do Pipoca Nanquim, a gente já não pode mais analisar só aquela obra, na minha opinião. Aquilo ali está dentro de um contexto enorme, que abrange tudo isso que eu mostrei, mais os games, mais as coleções, os novos games, as animações que saíram, agora tem um filme novo, os filmes live action, então você já não consegue abordar só aquilo ali porque faz parte de um pacotão. E por último, é aquilo que eu falei, tem a questão histórica de como foi lançado, de quando foi lançado, da biografia dos autores naquele momento, dos desenhistas, então muita coisa a ser avaliada. Eu acho que esse é um vídeo mais de quadrinho, mas espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam de Tartaruga Ninja, por favor, coloquem aí nos comentários o que vocês já leram disso aqui. O game favorito, tenho certeza que a maioria vai falar Turtles in Time, mas esse último jogo que saiu no ano passado é uma continuação do Turtles in Time, tenho certeza que muita gente vai citar. E das animações a preferida, se vocês concordam com o Mickey, comigo, parcialmente, nosso espaço de comentários está aí para a gente estender um pouco mais essa discussão. E a gente se encontra muito em breve num próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.